A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Que maravilha, que dádiva de Deus é este momento a qual nós estamos vivendo. Então nós devemos ser gratos a Deus. Nesta ocasião, nós vamos agora aqui para a lição de número 3, fazer o resumão da nossa EBD, que acontecerá no próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, lá na nossa sede, e também ali no Jardim Paulistano. E você é o nosso convidado. Você que já é aluno, eu tenho certeza que você já leu a lição de número 3, não é verdade? Assim eu quero acreditar. Nós devemos nos empenhar, nós devemos se esforçar para meditar na palavra de Deus. E no caso aqui da nossa lição, é muito importante para você, aluno, que você leia na sua casa, tem um devocional semanal aqui. Então, todos os dias tem um trecho bíblico para você ler, que a revistinha vai te indicando. Então, é muito importante. Nesta ocasião também eu gostaria de mandar aí um abraço ao professor Paulo, que estará dando esta aula de número 3 ali no Jardim Paulistano. O pastor William também, que estará ministrando para os jovens, a todas as irmãs que cuidam aí da sala das crianças, todos os professores que estão envolvidos na EBD, esse trabalho muito bonito. E lembrando que é um trabalho voluntário, que nós fazemos por amor. Então, desde já, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te dando saúde e muita sabedoria para a glória do nome do nosso Senhor. A aula de número 3, ela vai falar a respeito, ela tem um tema, por que o mundo está como está? Então, dentro de alguns minutos aqui, lembrando que esse é um resumão, tá, pessoal? É um resumo. Então, na aula presencial, com certeza, vai ter mais conteúdos aí. Também vai estar aberto para perguntas. Então, por isso que é muito importante, mais uma vez, você que é aluno, ler a sua revista em casa. Preste atenção nesse resumo a qual nós vamos tratar agora neste momento, para que você possa estar interagido do assunto no próximo domingo, tá bom? Então vamos lá. Por que o mundo está como está? O texto básico está lá em Romanos, capítulo de número 1, do 18 ao 32. Então você pode ler aí na sua casa. Versículo-chave. Romanos 7, 18 e 19, que diz assim: Na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim. Eu quero fazer o bem, mas não o realizo, não o faço. Por que não faço o bem que não quero? O bem que quero? Por que não faço o bem que quero? Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Esse é o dilema de todo ser humano, desde que houve a queda do ser humano ali no Jardim do Éden, através de Adão e Eva. E aí uma pergunta para vocês. Será que mudou alguma coisa em relação a 2000 anos atrás? Será que mudou alguma coisa naquela ocasião ali, no texto básico aqui, no texto base a qual nós estamos lendo? Será que mudou alguma coisa relacionada àquela comunidade, aquele povo que vivia ali em Roma, para o povo atual, para os dias a qual nós estamos vivendo? Vamos ver. No decorrer da lição nós vamos analisar isso. Então, ao observar o comportamento das pessoas citadas aí no primeiro capítulo de Romanos, nós vamos ver que parece que estamos lendo as páginas de um jornal atual. Parece que nós estamos vendo a nossa comunidade atual, a civilização atual. A natureza dos homens da época de Paulo é a mesma natureza dos homens de hoje. Conquanto o homem tenha alcançado um estágio tecnológico, a tecnologia está muito avançada nos dias de hoje, nós temos acesso a informações muito rápido, mas a natureza ela continua a mesma, desde a queda no Jardim do Éden. Então nós vamos ver que o autor da revista ele vai nos dar aqui 4 tópicos para nós tratarmos nessa lição. Primeiro, o homem tem uma natureza pecaminosa, isso já é fato. O homem ele tem uma tendência ao pecado muito grande. Isso não precisa nem fazer esforço. Então o homem ele tem uma natureza pecaminosa. Isso representa uma pessoa suja. E a pessoa suja, ela representa alguém que não se interessa pela presença de Deus, alguém que não se interessa pelas coisas de Deus. Assim é o ímpio. Aquele que não quer saber de Deus, não quer se interessar pelas coisas de Deus, não quer mudar a sua vida, não quer uma transformação para a sua vida. Segundo tópico,
O homem, ele não teme o julgamento de Deus. Não teme a Deus. É como se nós colocássemos uma balança diante de vocês, e nessa balança tem dois caminhos. É céu ou inferno. Então, qual é que está pesando mais para o seu lado? Para onde você tem depositado mais peso para favorecer o teu caminhar? Céu ou inferno? Tópico 3. O homem não consegue enxergar a revelação natural de Deus. Ou seja, o que o autor está querendo dizer com isso? Já viu um pôr do sol maravilhoso? Lá no sítio do meu pai, quando nós vamos na porteira ali por volta das 6h30, 7 horas da noite, o céu está maravilhoso. Fica todo vermelho, aquela paisagem linda no horizonte, e ali nós podemos contemplar a presença de Deus. E eu vou provar isso para vocês biblicamente. Já vou dar aqui uma ênfase aqui com um versículo bíblico que encontra em Romanos capítulo de número 1 e o versículo 20. Diz assim, ó: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Então nós sabemos que o pôr do sol, o céu, as árvores, todo aquele horizonte foi Deus que fez. É Deus falando assim, olha, eu estou aqui. Foi eu que criei tudo isso para vocês. Na aula anterior eu falei que nós somos mordomos de Deus nesta terra. Então nós temos que se interessar em conhecer para que nós possamos administrar muito bem as coisas que Deus nos deu, as coisas que Ele concedeu a nós. Tópico 4 vai falar a respeito de que o homem não conhece a revelação especial de Deus. No tópico anterior eu falei da revelação natural. Agora é a revelação especial de Deus. Onde eu vejo isso, irmão Elton? Numa Bíblia, na palavra de Deus. Ele se revela especialmente na sua palavra. Ah, na palavra eu não consigo entender. Então olha para a cruz, no sacrifício de Jesus. Ah, mas também ainda não consigo ver. Tá bom então, vai lá para o túmulo e vê que ele está vazio. Isso representa que ele vive. O nosso encontro com Deus só vem através de Jesus Cristo. E nós vamos tratar isso no decorrer da aula. Porque quando você crê no Senhor Jesus, a palavra nos diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então é extremamente importante que eu e você, nós venhamos nos interessar em conhecer a Deus. E eu só posso conhecer a Deus através da sua maravilhosa palavra. Olha só que coisa linda. Então vamos lá, vamos tratar esses 4 tópicos. Primeiro, então, o homem ele tem uma natureza pecaminosa. Isso é fato. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12, ele vai dizer assim, ó: porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então ninguém está isento disso. Todos pecaram. E o pecado original, nós sabemos, veio ali através de Adão e Eva. Então, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles mostram que o homem, após ser criado, desobedeceu a Deus. Isso já foi tratado nas aulas anteriores. Herdando, em consequência, uma natureza que se inclina à prática do pecado. Lembra que eu falei que dentro de nós há um cão raivoso, doido para sair, para fazer atrocidades? E é o que nós vemos no dia de hoje. Se nós não vigiarmos, se nós não nos atentarmos para Deus, nós vamos ver o que está acontecendo com a sociedade nos dias de hoje e desde os primórdios. O homem ele se entrega ao mal. Sem Deus, atrai o pecado. Sem Deus, atrai o pecado e parece natural praticá-lo. Parece que é uma prática normal. Ah, isso não tem problema, aquilo também não. Ah, então vamos dar sequência nisso. E não é assim. As pessoas estão perdidas. A maioria das pessoas estão perdidas e não se atentam para conhecer a Deus, não se atentam para ver o que é que Deus tem nos ordenado, quais são os seus mandamentos, quais são os princípios bíblicos.
Então, mesmo uma pessoa salva, ela tem a velha natureza. Mesmo aquele que levantou a mão aceitando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, ela tem uma natureza pecaminosa. Então nós temos que a todo tempo vigiai e orai. Então nós temos que estar sempre ligado no céu, sempre ligado na presença de Deus, para que nós não venhamos errar. Paulo, ele fala da sua luta constantemente contra o pecado, contra o velho homem. Então somente a morte física nos livrará desse pecado. E aí nós passaremos para a eternidade. Em Filipenses 1:21 diz assim, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha uma sabedoria tremenda. E nós sabemos que essa sabedoria vem dos céus. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, o homem não teme o julgamento a Deus. Eu estou correndo um pouco, então nós estamos fazendo um resumão aqui, mas venha para a aula que você vai pegar essa aula inteirinha na EBD no próximo domingo. Tópico 2. O homem não teme o julgamento a Deus. É inevitável que ele mostre a sua aversão ao pecado. Está falando de Deus. Deus, ele tem aversão ao pecado. Deus, ele não combina com o pecado. Eu vou trazer para você aqui uma passagem bíblica, rapidinho, bem resumida, que está lá em 2 Reis, capítulo de número 5, quando Naamã, ele está leproso, e uma menina que foi levada cativa está servindo ali na casa de Naamã, servindo a sua esposa. Essa menina é de Israel. Essa menina, ela foi levada cativa. E essa menina tinha todos os motivos para se vingar de Naamã, porque ele tirou ela da sua família e levou como escrava. Essa é a verdade. Mas essa menina, ela aprendeu na presença de Deus. Ela teve uma lição na presença de Deus. Provavelmente ela viu o profeta Eliseu pregar, viu ali os sacerdotes, aquelas pessoas que tinham temor de Deus, ensinando e falando do amor de Deus, do cuidado de Deus, dos seus mandamentos. E aquela menina aprendeu. Então, mesmo sendo escrava ali na casa de Naamã, servindo a sua esposa, aquela menina dava exemplo. Ela era um exemplo de cristã genuína. Aquela menina representa o evangelho puro e genuíno. E ela falou assim, se o meu Senhor fosse até o profeta que é em Samaria, lá em Israel, profeta Eliseu, ela está falando do profeta Eliseu, ele o curaria dessa lepra. Olha só. E eles só atentaram para aquela menina, para aquilo que aquela menina falou, porque aquela menina, ela dava exemplo, era luz em meio às trevas, ela tinha um bom comportamento, ela representava o evangelho de Jesus Cristo. Então Naamã fez assim. Interessante, onde que eu quero chegar? Que Naamã, primeiro ele foi ao rei, e o rei falou assim, não, por acaso sou eu Deus? E ele não tinha que ir até o rei. E aí o profeta Eliseu ficou sabendo, falou, manda ele vir até mim para que ele conheça a Deus. E quando ele chegou com a sua carruagem na frente da casa de Eliseu, olha só que interessante, Eliseu não o recebeu. Por que será que Eliseu não o recebeu na primeira vez? Eliseu falou assim para o mensageiro, olha, vai lá até ele e fala para ele, Geazi, que é para ele se lavar 7 vezes no Jordão. E Naamã ficou irritado com aquilo, falou, nossa, eu venho de longe, eu venho acreditando naquela menina, naquilo que aquela menina falou, e ele nem me recebe. Olha só por que não recebeu. Aí passou todo o processo, ele saiu de lá, aí as pessoas que estavam com ele, pessoas que o levaram a tomar essa decisão, note isso, hein? Ande com pessoas que te levem mais para perto de Deus. E aquelas pessoas falavam assim, olha meu pai, chamou ele de pai, tinha um carinho especial por ele. Ele não te pediu coisa difícil, ele só mandou você tomar banho, só mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão, vai lá e faz isso, não custa nada. E ele assim o fez e nós sabemos que ele foi curado. Na 7ª vez que ele mergulhou, a lepra saiu do seu corpo e ele foi curado. E aí então, após ser limpo no Jordão, ele retornou à casa de Eliseu. Aí então Eliseu o recebeu. E aí está o segredo. Por que na 2ª vez Eliseu o recebeu? Primeiro, aquela menina representa o evangelho. Naamã representa eu e você, pecador. Nós estávamos sujos do pecado. E aí,
Naamã foi até o Jordão. O Jordão representa Jesus Cristo. Quando nós mergulhamos na presença de Jesus, ele perdoa os nossos pecados, ele nos limpa e nos purifica. Só aí então nós podemos chegar na presença de Deus, que nesse caso é representado por Eliseu. Na primeira vez, Eliseu não o recebeu porque Deus não compactua com o pecado, porque ele ainda estava sujo, ele estava leproso e a lepra representa o pecado nessa ocasião. Olha que coisa linda. Quando nós mergulhamos no rio do Senhor Jesus, no rio da vida, nós somos purificados e limpos. Então, nós podemos ver que o homem ele não teme a Deus. O homem ímpio, aquele que não se interessa por Deus, ele não teme a Deus, então ele vai pecando mais e mais. A palavra diz, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais. Eu quero ser limpo, e você? Olha só. O homem sem Cristo parece não ter convicção de que a ira de Deus o alcançará e que se intensificará no julgamento final. Isso é fato e vai acontecer. Romanos 1:28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, olha só o que acontece com a pessoa que não quer ter conhecimento de Deus. Assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É o que está acontecendo com a nossa sociedade no dia de hoje. A pessoa não se interessa pelas coisas de Deus, Deus o entrega a um sentimento perverso. Então, quer ser limpo? Limpe-se mais ainda. Procure a Deus, procure um caminho de paz, de verdadeira esperança e com certeza a sua vida será melhor. Terceiro tópico, o homem não observa a revelação natural de Deus. Então, já falei para vocês que Deus ele se revela através da sua natureza, da natureza a qual ele criou. Olha, o fôlego de vida, que coisa linda, isso é dádiva de Deus. Quantas pessoas perderam a vida na pandemia simplesmente por não poder respirar. Então, respirar, o fôlego de vida, isso vem de Deus. Então, agradeça a Deus por você estar respirando neste momento. É possível ver o poder de Deus na criação desde o início do mundo, a beleza dos céus. Eu tenho um aquário marinho aqui em casa e nós já cuidamos dele praticamente aí 15 anos que eu mexo com isso, com aquário marinho. E você vai vendo a transformação ali, e eu sou apaixonado pela vida marinha, e nós vemos a presença de Deus na natureza. Deus fala conosco através da natureza. Eu creio que muitos dos irmãos já tiveram uma experiência com Deus através da natureza. Eu não era cristão ainda, mas eu vi Deus falar comigo através dos céus. Era meia-noite, eu estava num estádio de futebol, eu estava alojado, e eu estava ali ouvindo alguns irmãos cristãos que estavam cultuando a Deus no estádio de futebol. Nós morávamos ali naquele estádio e aqueles irmãos estavam cultuando a Deus. E eu achei aquilo lindo e aquilo falou no meu coração. Só que eu não entrei na sala onde eles estavam. Eu fiquei na arquibancada pro lado de fora e Deus falou comigo através das estrelas. Eu olhando as estrelas, eu senti Deus falando comigo. Então é contemplando a sua natureza que Deus se revela também. Em outra ocasião também aconteceu no horizonte, vendo o mar, as ondas do mar. São experiências que Deus vai nos dando para aquele que quer realmente conhecer a Deus. Então queira isso também para a sua vida. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então Deus se revela através da natureza. E aí parece natural aos homens se apegar a objetos e pessoas e não a Deus. Nós vemos muito isso, né? A questão da idolatria. A idolatria ali em Romanos 1, do capítulo de número 1, do versículo 1 ao 23, você vai ver falando muito a respeito de idolatria, você pode ler na sua casa. Ele redunda a imoralidade. E Romanos 1, do 24 ao 27, eu vou ler aqui para vocês. Romanos 1, do 24 ao 27, diz assim, ó. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza.
Da mesma forma, também os homens, deixando o contrato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, mulheres com mulheres, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então nós já lemos que se a pessoa não quer se atentar para as coisas de Deus, Deus permite que ela se entregue à imoralidade. Então mais uma vez eu vou ler aqui, ó. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Questão do livre-arbítrio. Que você escolhe. A balança está posta. Céu ou inferno. O pecador se entrega à degradação física e moral, isso é fato. E a impureza sexual é comum onde Jesus não reina. Deixa Jesus reinar na sua casa. Deixe Jesus reinar em seu coração. Já estamos aqui com 20 minutos. Último tópico e eu vou encerrar. O homem não conhece a revelação especial de Deus, mas uma maneira de Deus se revelar, agora de uma maneira especial. Se a revelação natural do Senhor fosse suficiente para salvar o pecador, a questão da natureza, né, que nós vemos a presença de Deus na natureza, não enviaríamos missionários, por exemplo, aos índios, porque os índios conhecem muito bem a natureza, que tem os rios, as matas, as estrelas, os animais silvestres, para abrirem os olhos. Enviamos os missionários, as pessoas que pregam a palavra de Deus, por entender que uma pessoa somente pode ser salva pela revelação especial de Deus em Cristo e nas Escrituras. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós devemos nos interessar pelas Escrituras, pela palavra de Deus, que é um manual de vida para o ser humano. O conhecimento pleno de Deus só pode ser usufruído por aqueles que em Cristo foram feitos novas criaturas. Quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade. É um sinal de confiança. Então eu estou sabendo que a partir deste momento é o Senhor que reina na minha vida. E Ele sendo o rei da minha vida, Ele dá instruções, a qual eu tenho que obedecer para ser um mordomo fiel e um bom administrador das coisas de Deus. João 17,3 vai nos dizer assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviaste. Então nós vemos aí 4 tópicos, e agora para encerrar 4 verdades. Primeira verdade, eu e você pecamos. Isso é fato. Todos somos pecadores e por isso estávamos afastados de Deus, mas por meio do Senhor Jesus, Ele nos reconcilia mais uma vez. Mais uma vez é Deus dando o primeiro passo para ter comunhão com o homem, se reconciliando. Olha que coisa linda. Segunda verdade, o julgamento de Deus para o pecador por sua maldade e hostilidade é a morte e a condenação eterna. Isso quer dizer que por causa dos nossos pecados nós merecemos ir para o inferno. E mais uma vez, Deus vem e dá o seu Filho por sacrifício por nós, para que nós tivéssemos oportunidade de obter mais uma vez a vida eterna. Terceira verdade, se observarmos a natureza, sua beleza, a diversidade, o equilíbrio, a harmonia, torna-se evidente que há um ser superior. Eu já falei na aula passada, tudo coopera para que haja vida na Terra, os planetas estão alinhados, cooperando para que haja vida na Terra. Isso representa o amor de Deus por nós. Então ele se revela através da sua obra. Precisamos reconhecer que Deus é esse Criador e que ele tem se revelado a nós através da sua realização. Quarta verdade e última, Deus, o Criador, também se revelou através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e da sua palavra, a Bíblia. Quem crer no Criador, na sua palavra e no seu Filho está livre da condenação eterna por causa do pecado e receberá a vida eterna junto a Deus. Você crê nisso? Eu creio, tenho plena certeza disso. E eu espero também que você creia nisso e pratique. E para terminar, em Romanos 1, Paulo vai dizer assim, ó, no versículo 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e também do grego. Então, pregamos aos homens, mas lutamos contra Satanás. Não nos esqueçamos também que somente no novo céu e na nova terra, onde há habitação e a justiça, estaremos completamente livres da presença do pecado e dos que insistem em pecar. O Senhor Jesus disse: ei, fique tranquilo, o Consolador está com vocês e eu vou preparar um lugar especial para você. Eu quero entrar na mansão celestial. E você? Que Deus te abençoe e até a próxima.